Curso de R, falando sobre estrutura de dados. Hoje nós vamos falar sobre data frames. Um data frame ele possui a organização semelhante a uma matriz, né? Seus dados são organizados por linhas e colunas. No entanto, o que difere ele de uma matriz é que os tipos de dados que eles suportam são variados, enquanto matrizes são homogêneas. Então, cada coluna de um data frame pode ser de um tipo de dado diferente, né? Sendo assim, ela se torna uma estrutura mais versátil que vetores e matrizes. Um data frame lembra muito uma planilha do Excel, né? Onde nós temos colunas, cada coluna é uma variável que nós estamos trabalhando, né? Idade, altura, sexo, uma pesquisa que você tem que analisar, e as linhas são os nossos registros. Então, essas informações aqui nós podemos carregar eles lá para o nosso data frame. Então, como que nós primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, aqui, né, fui colocando aqui, como que nós podemos como criar um data frame, né? Então, para criar um data frame, então, vou criar uma variável chamada data frame aqui, e aí o comando chamado data frame, né? E aí, em cada coluna dessa aqui, né, e aí nós vamos criar as colunas do nosso data frame, né? Cada coluna eu posso criar aqui, antes, por exemplo, se eu quisesse criar aqui a partir de vetores, né? Vamos supor que eu tenho um vetor aqui com os nomes dos elementos que nós queremos criar. Então, por exemplo, João, deixa eu criar aqui João, qual que é o outro? Pedro, outro aqui é Amanda, o outro é Fábio, Fernanda e por fim é Gustavo. Então, criei aqui um vetor, né? Posso criar vários outros vetores, deixa eu colar aqui, deixa eu só tirar essas vírgulas aqui do final. E aí, deixa eu lá no final, então eu criei os meus diversos vetores, né? E aí eu posso adicioná-los dentro do meu data frame, e aí criar um único data frame. Então, por exemplo, vetor nome, vetor altura, vetor idade, vetor sexo, fumante e UF. Então tá aqui. Então cada um separado por vírgula. Dessa maneira, se eu mandar executar aqui, então ele foi lá e criou o nosso data frame. Se você observar aqui, o nosso data frame foi criado. Nosso data frame foi criado, né? Então, se nós queremos obter algumas informações sobre esse data frame, por exemplo, só clicar aqui str e o nosso data frame. Então, tá aqui. O nosso data frame, como ele foi criado a partir de vetores, então nós temos nossos vetores já tinham os tipos de dados, né? Altura numérica, fumante lógico, idade numérico e nome, sexo e UF eram caracteres. No entanto, quando nós puxamos lá para o nosso data frame, nós observarmos aqui, ó, sexo, UF e nome, eles foram reconhecidos como factors, ou seja, fatores, né? UF de 3 níveis, Goiás, Mato Grosso do Sul, sexo feminino e masculino e nome, né? Os nomes das pessoas que estavam presentes. Então, a STR aqui ele apresenta a estrutura do nosso data frame. Né? Então, podemos ver as classes que cada um deles pertence. Por exemplo, se eu quiser aqui, ó, class. Então, por exemplo, a altura, que foi o dado que nós inserimos lá. Que nós inserimos a altura. Vou colocar aqui a altura. Ele era do tipo numérico, né? O dado que nós inserimos. Por exemplo, se nós queremos adicionar mais um elemento, né, na nossa tabelinha aqui, nós tínhamos o elemento renda, né? E o nosso data frame não foi inserida essa informação. Então, se nós queremos adicionar uma nova coluna, então podemos criar um vetor para ela, renda, e aí criamos os valores deles lá, né? Deixa eu conferir aqui, 2, 5, 10, 2, 5, 10, acho que 20, 10 e NA. Então criamos esse vetor, daqui foi criado, e aí podemos adicionar ele, né, chamando df, que é o nosso data frame, e um nome que nós queremos dar para ele.
Então, vou colocar aqui renda, que vai receber o vetor criado renda. Então, com isso, ele vai adicionar, né, se nós pedimos para visualizar agora o nosso data frame aqui, df, ele adicionou o elemento renda do tipo numérico. Se nós clicarmos aqui no RStudio, aqui, ó, df, ele abre, né, para visualização da estrutura do nosso data frame. Então, dessa maneira a gente consegue visualizar os dados do nosso data frame. Né? Então nós podemos criar uma coluna dessa maneira. Então todas as colunas que nós vamos criar, né, elas precisam ter a mesma quantidade de elementos. Né? Por exemplo, se eu for tentar criar uma coluna aqui, ó, nova coluna, e essa coluna conter uma quantidade menor de elementos. Na hora que eu for executar aqui, né, vamos ver como ficou o nosso data frame. O que ele fez? Né, ele vai começar, nós colocamos elementos 1, 2, 4, e como não tinha a mesma quantidade de elementos, ele foi repetindo. Né, ele começou a repetir esses dados, né, dentro da nossa coluna. Se nós queremos excluir uma determinada coluna, basta você vir aqui, chamar o data frame, a coluna que você quer excluir, e atribuir um valor nulo para ela. Né? Você pega e atribui um valor nulo para ela. Com isso, a nossa coluna, ela some aqui do nosso data frame. Né? Se nós chamarmos aqui, por exemplo, nós temos algumas funçõezinhas lá, semelhantes a matrizes, né? Se eu chamarmos aqui names df, ele vai nos retornar os nomes das nossas colunas. Né? Se nós quisermos alterar o nome dela, basta você passar um vetor para ele com os novos nomes. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui nomes, vou colocar no plural. Opa. Alturas. Vamos supor que idades, gênero, fuma, né? E vou colocar aqui status. Status. Né? Então, tem a renda. A renda eu vou manter renda mesmo. Então aqui agora, vamos executar. Então com isso, se você observar aqui, foi alterado os nomes das nossas colunas. Né? Foram alterados os nomes das nossas colunas. Se nós queremos, se nós queremos acessar os dados que estão em uma determinada coluna, né, basta você chamar o nome do data frame e o nome da coluna. Então, por exemplo, nomes, ele vai retornar para você os dados que estão dentro daquela coluna. Então, por exemplo, a df idades. Né, então, ele retorna. Com isso, você pode tratar isso aqui como se fosse um vetor mesmo. Né, a gente vai realizar operações com ele. Quero uma média das idades. Né, então, min e média. Ele vai lá e retorna a média das idades. Eu quero fazer a média ou sei lá, o desvio padrão também das idades. Né? Deixa eu colocar aqui. Nome e idades. Dessa maneira ele me dá Se eu quisesse outras informações, né, eu poderia vir aqui, summary, e o nome do meu data frame, que ele vai nos retornar as informações de cada uma das colunas. Então, nomes, né, que é só caractere, alturas, que é o número inteiro, das unidades estatísticas, né, min, meio quartil, mediana, média. Idade, a mesma coisa, gênero, que é um factor, ele nos retorna a quantidade de cada um dos níveis, né, feminino e masculino, fumante, estado e a renda. Né. Se eu quero selecionar apenas uma parte do nosso data frame, né? Supor que seu data frame, você fez uma pesquisa muito grande e seus dados, você não quer apresentar tudo. Então você tem as funções head, né, que te traz apenas uma parte do seu data frame, a parte de cima, a cabeça dele, e a função tail também, que te traz a
parte final lá dos seus dados, os últimos dados. Como o nosso data frame aqui é pequeno, então não vai fazer muita... No entanto, nós também podemos acessar os dados do nosso data frame como se fossem matrizes, né? Então, por exemplo, df, e aqui nós informamos a linha que nós queremos acessar e a coluna. Então, por exemplo, queremos acessar a linha 2, né? E a coluna 2. Então, se fizermos isso, então tá lá. Só para a gente lembrar aqui que informação que é essa. Aqui, ó, linha 2, coluna 2. Então, altura. Se eu quero acessar toda... se eu quero acessar toda uma determinada coluna, né? Ou todo um determinado registro, né? Toda a linha 2. Não especifico, deixo em branco aqui, então Pedro, 17, idade, tal. Né? Se eu quero acessar uma parte só, né? Eu quero acessar uma parte dos meus dados. Opa. Então eu quero do 1 até o 3, né? Linha 1 até a linha 3, todo o registro. Então, João, Pedro, 1 até o 3 e todos os dados referentes a eles. Se eu quero acessar um conjunto dessas partes. É a mesma coisa que nós fizemos com vetores, né? Crio um vetor aqui, eu quero acessar o elemento 2, o elemento 4 e o elemento 6. Todos os dados deles. Então tá aqui, o 2, o 4 e 6, com isso eu tenho as informações referentes a eles. A mesma coisa eu posso fazer com as colunas, né? Eu quero visualizar todos os registros, né? Não especifico qual linha que eu quero as informações da segunda e da quarta coluna. Então, tá lá, segunda e quarta coluna. Então eu posso acessar ele como se fosse matrizes. Posso selecionar algumas partes utilizando o data frame por condição lógica, né? Por exemplo, eu quero os dados, né, das alturas maiores, por exemplo, vamos ver aqui, maior ou igual a 1,71. Então, aqui ele retorna um vetor de true ou false, né? Sabendo que ele retorna isso aqui de true ou false, eu posso utilizar isso aqui para fazer uma consulta dos nossos dados lá. Então, por exemplo, eu quero que me passe aqui as alturas, né? Quero que me retorne aqui, né, apenas as alturas, né? Ou seja, ele vai filtrar para mim apenas as alturas que são maiores que 1,71. Então, me retorna isso aí, ó, esse vetor. Então, eu posso filtrar semelhante ao que nós fazemos com vetores, né? Além disso, né, posso fazer condições também. Por exemplo, se eu quero fazer, eu quero que me retorne, por exemplo, deixa eu ver os nossos dados aqui. Não só com dados numéricos, mas, por exemplo, eu quero que me retorne todos os dados, né, todos os registros de pessoas dos nossos data frame, né, do nosso data frame aqui. Vou pegar aqui do nosso data frame que mora vou colocar aqui, no estado de Mato Grosso. Então tá lá, Mato Grosso. Opa, deixa eu ver aqui, DF estado MT. Deixa eu ver, DF estado MT. Se eu pegar aqui, deixa eu copiar isso aqui. E executar aqui. Tá aqui. Na realidade, os registros das pessoas que moram no estado de Mato Grosso, né? Eu quero apenas as linhas das pessoas que moram no estado de Mato Grosso. Então, retornou aqui. Se eu quisesse sexo não, agora é gênero, né? Tá como função gênero. Se eu quero fazer um cálculo masculino, se eu quero filtrar apenas os masculinos, então tá aqui. Então eu posso filtrar os nossos dados e aí criar uma nova variável, um novo data frame, sei lá.
data frame apenas masculino, né? Então você cria esse novo dado, que agora ele vai me retornar, vou filtrar, né, fazer alguma análise apenas com dados que eu quero. Eu posso fazer isso também utilizando uma função chamada subset. Né? Subset, né? E aí, nessa função, o que eu passo? Eu passo os dados que eu quero e a condição que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, eu quero aqui meu data frame, né, a mesma coisa que nós fizemos lá. Por exemplo, que vamos supor aqui que o estado seja igual MT. Então tá lá. Ele filtrou pra gente apenas os do MT. Ah, eu quero que o gênero seja igual feminino. Feminino. Então, opa. Gênero. Ah, é com letra minúscula, tá? Feminino. Então tá lá. Lembrando, né, que o R é case sensitivo, então ele faz a diferença. Então eu posso filtrar utilizando o conjunto o subset. Posso substituir dados que estão dentro do nosso data frame. Né? Ah, eu quero adicionar, quero pegar lá uma determinada altura. Não, vou pegar aqui a posição, né? Ah, lá na posição, deixa eu visualizar o nosso data frame. Altura 2,2, vou mudar para 1,80. Posição 2,2 vai receber valor 1,8. Então, com isso, nosso dado agora passou para 1,80. Então, posso alterar aí essas informações. Se nós observarmos aqui, né, vamos só visualizar aqui para finalizar a estrutura do nosso data frame. Se você ver os nomes aqui, eles foram salvos como factor. Só que na realidade eles não são fatores, né? A gente não precisa realizar cálculo com eles, porque são apenas os registros do nome das pessoas. Então eu posso converter isso aqui, né? Vou pegar aqui o nosso data frame, aqui na realidade, deixa eu apagar isso aqui. Então eu posso pegar o nosso data frame, nomes, opa. Então, só lembrando que sempre que eu quero converter as e o dado que eu quero converter, vou converter o nosso dado para caractere. Então df nomes. Então, com isso, se eu pedir para visualizar agora a estrutura, nós vamos ver que aqui ele virou o caractere. Então, se eu quisesse converter para inteiro, numérico, qualquer outro desses lá, eu poderia fazer isso. E só mais um detalhe, né? Eu esqueci de colocar aqui, que é salvar arquivo. Então, se eu quero salvar nosso data frame no arquivo, eu posso utilizar o comando write.csv2, o data frame que eu tenho, que é o df, o nome do arquivo, né, que eu vou salvar, né, que eu vou dar para ele. Então, por exemplo, data1.csv, e se esse arquivo ele vai ter, se ele tem nomes nas linhas. A princípio, por enquanto, ele não tem nome nas linhas, então colocamos falso. Então, vamos executar. Executou aqui, ele pega e cria um arquivo lá onde no seu diretório, onde o seu está instalado, está configurado, né, o seu work directory. Então, se eu mandar visualizar aqui, viu? Então, está aqui o arquivo que foi criado com os nossos dados. Esse aqui é data frame, uma estrutura muito interessante. Toda vez que nós formos nas próximas aulas importar dados, elas serão importadas no formato de data frame.